Fala, designer de Figma, tudo bem contigo? Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar uma das ferramentas novas que o Figma incluiu aí dentro da atualização do dia 5 de maio, que é o Progressive Blur, ou seja, o desfoque progressivo. E a gente tem mais de uma forma, digamos assim, de conseguir utilizar ele e também de fazer efeitos dentro do Figma. Tá? E rodando a internet, eu achei alguns bem legais lá no Threads e no Instagram, e eu queria trazer para vocês porque eu testei e não era apenas colocar o Progressive Blur. Tinha algumas outras coisas que não estavam ali exatamente ditas. Então eu queria mostrar para vocês de uma forma bem simples como executar esses efeitos de uma forma mais tranquila. Então, bora para a tela do computador. Mas antes de tudo, deixa o teu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho para não perder nada, tá? E claro, me segue lá no Instagram que eu trago conteúdo direto, inclusive eu criei 2 posts sobre esse Progressive Blur, né, 2 cards lá, para mostrar esses efeitos e depois trazer aqui para o YouTube como fazer. Bom, aqui um dos efeitos, né, é esse aqui. Cara, confesso que tive um pouco de dificuldade para criar esse efeito, eu particularmente não gostei tanto, e aqui a gente até tem as configurações, ó. Eu tenho um degradê aqui, mas confesso que não ficou tão bom quanto eu queria. Eu acho que poderia ficar muito melhor, inclusive. Mas vamos tentar fazer aqui agora. Vou criar um frame, tá? Vou criar ali no modo quadrado, 1080 por 1080. Vou deixar ele do mesmo tamanho que esse cara aqui. E agora eu vou criar um retângulo, tá? Ó, esse retângulo eu vou tentar deixar ele do mesmo tamanho que a gente tem o outro ali, né? Então, basicamente assim. O fundo aqui eu vou deixar ele escuro, tá? Esse cara a gente vai arredondar as pontas, beleza? Nesse caso, eu não vou... eu vou deixar arredondado embaixo, mas embaixo eu quero deixar muito mais arredondado, tá? Vou deixar aqui, ó, nas partes de baixo, vamos botar uns 150, então uns 200 e 200, tá? A gente vai fazer uma paradinha diferente aqui. Vou pegar a primeira cor, tá? Que é esse azul bem claro aqui. E agora a gente vai começar a aplicar o efeito que eu particularmente achei que não ficou legal, direto como ele colocou aqui, tá? Ó, vou pegar a forma e vou simplesmente dizer para ele, cara, coloca em desfoque de camada, progressivo, e aqui coloca 40. Olha só como é que ficou. Ficou muito diferente, né? Então não foi exatamente só assim que foi feito, tá? Então eu vou colocar em 100%, que eu acho que foi 100%. Eu acho que nesse caso ele modificou a forma. Então a gente modifica, seleciona várias vezes ali com o mouse e eu vou criar esse efeito aqui, ó. Vou deixar ele mais para cá e vou deixar ele mais para cá, ó, fazendo tipo um abalamento, né? Ó, mais ou menos assim, tá? Eu acho que isso aqui foi feito, beleza? E aqui embaixo eu vou fazer uma leve assim, ó, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu acho, né, pelo menos na minha intenção, eu acho que isso aqui foi colocado mais para cima e não lá totalmente embaixo. Vou colocar ele mais ou menos aqui ao centro, tá? Eu acho que foi feito dessa forma. E eu acho que a forma em si ela não foi totalmente só de uma cor, tá? E aí o que eu vou fazer para a gente conseguir ter aqui as cores, né? Eu vou criar aqui, ó. Vou pegar aqui primeiro, vou entrar nessa imagem e vou criar alguns círculos, ó. Vou criar 5 círculos. São 5 cores diferentes. A primeira cor vai ser aqui. Essa aqui a gente vai pegar um tom bem escuro, depois um tom um pouco mais escuro, um pouco mais claro e aqui um pouco mais claro ainda. Então a gente tem essas 5 cores aqui para trabalhar dentro de um degradê, tá? Eu acho que foi feito dessa forma, beleza? Vou pegar agora esse carinha aqui e vou começar a fazer esse tipo de coisa. Então vou puxar aqui um degradê e vou colocar algumas coisas, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. No último, eu vou colocar esse cara e vou colocar esse cara, mas eu vou puxar ele um pouquinho para cima e vou colocar ele como 10%. No outro, eu vou colocar esse segundo, vou colocar em 80%. E tá vendo que já está começando a tomar forma conforme a gente está fazendo?
Esse cara já vou puxar essa cor. E esse aqui, a outra cor. Ó. Acho que eu fiz errado, mas tudo bem. Não, tá certo. E aí, olha só, ele já ficou bem mais semelhante ao que a gente tinha lá, ó. Agora basta a gente arredondar esses dois pontos aqui. Ele está em 200, eu quero trazer ele mais para uns 500, ó. E aí, olha só como a forma está muito mais desfocada. E agora eu posso ajustar esses dois pontinhos aqui com o Ctrl e pronto. A gente já tem a forma bem mais estruturada. Basta agora a gente ajustar aqui e a gente já teria esse mesmo tipo de efeito. Aqui que eu vi uma diferença, né? Que foi nas cores ali, eu acho que ficou um pouquinho... Essa cor aqui ficou um pouquinho distante. Eu acho que ela tem que ser um pouquinho mais clara. Ó, pronto. E agora a gente já tem o mesmo tipo de efeito que eu executei aqui. Então a gente tem uma forma diferente, né? Ó, eu vou mudar aqui a forma e vou fazer com que ela fique nesse tipo de estado para mim conseguir fazer também. Outra coisa que eu acho que pode ter também acontecido é ele ter colocado um leve efeito de desfoque de fundo também. Ó, ele ter feito esse tipo de coisa aqui para trazer ainda mais a parte lá do final, ter colocado tipo, sei lá, uns 700. Ó, e aí pronto, a gente já tem essa estrutura, tá? Eu acho que foi feito dessa forma, beleza? Então esse aqui é o primeiro efeito que a gente conseguiria fazer com esse tipo de coisa. A mesma coisa serve para esse aqui, tá? Bem simples também de fazer. O próximo que eu vi foi esse texto aqui, ó, desfocado, tá? Achei bem legal. E aí eu resolvi trazer aqui para nós também. O que eu vou fazer aqui agora? Bem simples de fazer, tá? Vou criar um retângulo, mais ou menos assim. Vou pegar uma cor escura, então essa cor escura, e vou digitar um texto chamado Progressive Blur, tá? Joguei aqui ao centro, e agora eu vou criar duas linhas. Vou criar uma linha aqui, com o Shift pressionado, e vou copiar essa mesma linha aqui para baixo. As duas linhas, mais o texto, eu vou colocar da cor amarela, que é a mesma cor ali de cima, e as duas linhas eu vou aumentar um pouco o tamanho delas, vou colocar arredondado e arredondado, e vou aumentar o tamanho delas aqui, ó, para a gente conseguir visualizar bem, tá? Aumentei, vou agrupar todos os três, então Ctrl G, agrupei todos, e agora com esse grupo selecionado, eu vou colocar em efeitos, vou colocar em desfoque de camada, vou colocar em progressivo e vou modificar o end para cá, e esse cara mais ou menos até o R, aqui ó, até o Pro, tá? O Pro. E aqui eu vou colocar bastante desfoque, ó, vou colocar aí uns 48, tá legal. E a gente já tem o mesmo tipo de efeito, tanto daqui quanto dessa parte aqui do ASD, ó, asdas ali, tá? Bem simples de fazer também, tá? E aí a gente entra nesse outro efeito aqui, ó, que foi com uma forma, né, dentro de um frame, tá? Que é essa aqui, exatamente essa, tá? Então vamos lá, eu tenho uma forma, eu vou trazer essa forma que eu peguei um vetor, tá? Isso aqui é uma spline, eu vou tirar o efeito dela, ó, tirei o efeito, ela tá normal, dá para ver que ela é um vetor, ó, uma spline. Vou criar um frame, então um frame aqui pode até ser mesmo 1080 por 1080, tá? Não tem problema. Vou pegar uma cor escura, né? Porque eu acho que poderia ser mais ou menos assim. Vou jogar essa forma aqui para dentro. Vou diminuir ela um pouquinho, só para a gente conseguir visualizar bem. E agora eu vou executar o efeito de novo. Ó, vou pegar o efeito de desfoque de camada, vou colocar em progressivo e vou colocar o ponto start, onde eu quero que seja o desfoque, e o ponto end, onde eu quero que termine. E agora, em vez de mexer no end, eu vou tirar o end e vou colocar o start, onde eu quero. Pronto. Que já tem o nosso efeito de desfoque, agora para onde a gente colocar, ele vai identificar o efeito. Olha só que legal. Só naquela primeira parte vai ficar exatamente igual aqui esse aqui. Beleza? Agora, vamos tentar fazer essa luminária, que inclusive eu já ensinei como fazer isso, mas a gente vai fazer de uma outra forma também, tá?
Bem simples de fazer, não tem muito auê. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar duas formas, tá? A primeira forma é um retângulo. Então, um retângulo assim, quadrado mesmo, pequeno. Inclusive, já vou colocar ele dentro de um frame, né? Melhor a gente colocar num frame primeiro. Vamos colocar um frame aqui, 1080 por 1080, beleza? Vou escolher uma cor escura. Eu quero que a gente faça exatamente uma cor bem escura, tá? Ó, vou pegar essa cor aqui e fazer com essas cores aqui, tá? E aí o que eu vou fazer? A primeira forma vai ser um retângulo, né? Então vou ter um retângulo mais ou menos assim, beleza? Agora, nesse retângulo, eu vou escolher uma cor, tá? E aí, de novo, a gente tem que prestar atenção na seguinte situação. Aqui a gente tem 3 cores. Pelo menos no meu entendimento, para fazer esse efeito, são 3 cores. Então, de novo, um degradê, tá? E aí, olha só o que a gente vai fazer. Eu vou colocar aqui, ó, e aí tem mais de uma forma, inclusive, né? Pode até pegar esse angular, e aí tu colocar mais ou menos assim, e fazer e tal. Pode, não tem problema. Mas eu vou fazer de uma outra forma, tá? Vai ser esse linear. Eu quero que esse linear ele seja assim. A primeira cor ela vai ser totalmente branca. A segunda cor vai ser um roxo. Então eu vou selecionar esse roxo aqui, que é um roxo que normalmente eu uso. E a terceira cor vai ser o mais semelhante possível do fundo. Tá? E eu vou colocar aqui, tipo, sei lá, 20%. Mais ou menos assim. Eu posso até colocar aqui, ó, o mesmo roxo, tá? Ó, posso colocar aqui o mesmo roxo, só que nesse caso, de novo, 20%. Ó, ele vai ficar mais ou menos assim, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai executar o mesmo efeito de desfoque de camada progressivo, e agora a gente vai aumentar o end. Ó, e a gente cria com 100% aqui. Prontinho, ficou mais ou menos assim, ó. A gente pode vir aqui e ajustar. A gente poderia, por exemplo, ir lá e colocar mais 2 coisas, tá? Ó, ele ficou mais ou menos assim, a gente pode até desfocar um pouquinho o start, ó, tá? A gente pode desfocar um pouquinho o start, ó, tipo uns 12, tá? O que a gente pode fazer aqui também para reajustar? Ó, esse carinha, ele pode vir mais para cima, ó. Ele pode vir mais para cima. E esse aqui, a gente até pode deixar ele 2599FF, porém a gente traz ele mais pro claro, ó. Ó, tá vendo que é um roxinho mais claro? E aí em cima dele a gente vai colocar uma outra forma, tá? Que vai ser a forma de linha. Então eu vou criar uma forma de linha. Aqui a gente vai colocar pode ser uns 2 pixels, 3 pixels. Ó, tipo 2 eu acho que já tá legal. Eu vou arredondar os 2 cantos dela, tá? E vou colocar exatamente essa mesma cor que a gente pegou aqui, ó. Tá? E agora eu vou colocar aqui. E pronto. Agora basta, a gente até poderia aumentar, deixa eu colocar uns 5. 5 é muito. Cara, uns 2 tá legal. 1 também poderia ser. E a gente vai colocar nesse cara, a gente vai colocar um outro efeito, só que nesse caso de sombra projetada para cima. Ó, ele tá para baixo, a gente vai colocar ele para cima. Tá? A gente vai desfocar bem, vai colocar aqui uns 50%. E vai colocar ele mais aqui para cima. Prontinho. E agora a gente já tem o efeito bem semelhante, eu acho que não está aparecendo muito bem. Eu vou trocar ele aqui, ó. Vou botar, ó, 3 pixels. E agora que vem o pulo do gato também, que a gente conseguiria fazer, é a gente colocar um efeito nele também, né, de sombra projetada, só que nesse caso com o roxo, tá? Com o roxo, e esse roxo a gente colocar ele mais clarinho, assim, ó, mais clarinho, mais perto da onde a gente pegou, e a gente deixa ele com bastante desfoque, ó. Bastante desfoque, e a gente coloca o mais para baixo possível. Ó, no X a gente não mexe, mas no Y a gente coloca ele totalmente para baixo. E aqui a gente coloca uns 20 e já tá legal.
E olha só o efeito que a gente conseguiu criar baseado nesse efeito de cima. Cara, bem legal, bem interessante. Dá pra gente ter aí um efeito top, né? Ó, até vou colocar um pouquinho mais para cima. Ó. E uma coisa que eu não gostei foi essa sombra projetada de cima, cara. Eu acho que poderia ser essa sombra aqui, ó, é que ele tá com 50%. Eu vou colocar 100%. E eu vou colocar uma cor escura. Eu queria que ele aparecesse, sabe? Queria que ele aparecesse bem aqui para nós. Pra gente conseguir visualizar ele. Ó, ele tava muito para cima, ó. Pronto. Vou colocar aqui um roxo mais escuro. Tipo, mais ou menos assim. Ó. Ou mais ou menos assim, vamos ver. E a gente já tem a nossa sombra. E olha só o efeito que ele dá. Cara, ficou muito bacana. E aí a gente pode até trocar aqui o plano de fundo, né? Colocar tipo mais claro, ó. Colocar tipo ele mais claro, mais escuro, pra gente ver o efeito. Olha como fica top. Cara, fica muito bacana mesmo. E esse tipo de efeito é bem simples, tá? E agora tem esse outro efeito aqui, que é esse mesmo que eu trouxe, tá? E de novo, eu vou copiar aqui pro ladinho, só pra gente fazer ele junto. E olha só que simples de fazer. Eu vou criar aqui um frame 1080 com 1080, pode ser quadrado. Vou colocar a cor de fundo aqui bem escura e vou desenhar um círculo, tá? Ó, vou desenhar um círculo, bem tranquilo de fazer, tá? E aqui a mesma coisa. Eu não vou trazer uma forma que seja uma forma normal. Eu vou colocar uma forma com degradês, tá? E aí é isso que eu quero que vocês entendam. Não é só uma forma ali que tu vai colocar o efeito de desfoque progressivo e ponto final. Vai ficar horrível. Mas para tu ter esse mesmo tipo de efeito, tu vai ter que ter várias colorações. E aí foi isso que eu fiz, tá? Primeira coisa, então, eu troquei para um degradê. E aqui eu criei vários, ó. Criei 5 vezes a mesma coisa. Ó, 5 vezes. Esse aqui vai ter essa cor. Na verdade, o contrário, né? Ó, esse aqui vai ter essa cor. Esse aqui a gente vai colocar mais escuro. Esse aqui mais escuro. Ó, e a gente vai trazendo para o nosso último aqui, ó. Deixa eu pegar esse aqui e colocar um bem claro. Pronto. Ó, tá vendo que a gente já tem a nossa forma? Agora eu vou lá e vou colocar o efeito. Então, o primeiro efeito vai ser o efeito de desfoque de camada, progressivo. E agora eu vou modificar, em vez do end, eu vou modificar o start. Ó. Vou colocar o 100. Porém, tá vendo que ele tá um pouco diferente? Por quê? Porque eu tive que modificar a forma. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou modificar aqui a forma desse cara para a gente conseguir fazer o que eu quiser. Então, eu modifico os pontos, né? Ó, posso modificar o ponto aqui onde eu quero, e aí eu crio um novo ponto e vou fazendo a forma que eu achar que fica legal, ó, né? Então, olha só, olha que bacana o que dá para fazer com uma forma simples, ó, tá? Então, bem tranquilo de fazer, bem tranquilo mesmo. Ó, vou colocar um pouco mais para cá. E esse ponto aqui também, vou abaloar ele bastante. E olha só, a gente já tem uma estrutura bem melhor. Só que eu também preciso de um pouquinho de desfoque lá no end, ó. Ó, eu também vou precisar de um pouco, não muito, tá? Ó, vou colocar aqui. Aqui já vai ser um pouco menos, já vai ser tipo uns 36, tá? E a gente já tem uma forma diferente de fazer esse mesmo tipo de efeito. E olha só como fica top. Claro que, nesse caso, a gente poderia fazer até mesmo ali igual, ó. Que nem aquele ali, né? Que seria num frame, ó, um frame quadrado, a gente coloca essa cor, totalmente essa cor, e aí eu vou puxar aqui dentro um círculo normal, aí claro, dessa cor aqui, e aí eu vou colocar nele aquele mesmo efeito, né, de camada, progressivo, vou aumentar bastante, ó. Ó, na verdade era o contrário, né? Ó, mesmo tipo de efeito, ó, bem tranquilo de fazer.
Claro que embaixo a gente poderia criar um degradê, e na parte de baixo ele tem a mesma cor que aqui, ó. Daí ele já ficaria como se fosse um sol. E aí tu já tem esses efeitos aqui que são bem simples de fazer, que são de Progressive Blur, tá? E aí tem uma segunda parte, que esse aqui é um pouco mais complexo de fazer, e que eu vou deixar para gravar um vídeo 2. E se tu curtiu, já deixa o teu like então, beleza? E claro, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e também me seguir lá no Instagram para conseguir visualizar mais conteúdos, beleza? E se tiver bastante like, eu vou trazer um conteúdo sobre esse card aqui que eu acho bem interessante e que é um efeito que não é normal, tá? É um efeito diferente que a gente tem uma parte específica apenas com esse efeito. E a gente tem uma outra parte do card que tem outras coisas, tá? Então, se vocês curtirem bastante esse vídeo, eu trago uma parte 2 sobre o Progressive Blur, mais o Noise e alguns outros efeitos, beleza? Galera, muito obrigado por tudo, tamo junto e fá!